abençoado. Um grande abraço a todos que estão conosco neste momento, nessa noite tão especial, começando a nossa campanha do mês de julho, onde Deus tem muito para falar aos nossos corações. O tema desse mês de julho é Fortaleça a Sua Fé. Fortaleça a Sua Fé, baseado no livro do Bispo Rodovalho. Eu quero convidar você realmente a se propor o seu coração, a buscar ao Senhor e receber esse fortalecimento que vem dele, para que nós possamos viver as nossas vidas cumprindo o propósito dele. Amém? Quero orar com você. Feche teus olhos onde você está e vamos falar com o Senhor. Pai amado, muito obrigado esta noite. Nós entramos na tua presença, nós te damos graças, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Obrigado pelo teu precioso Espírito. Pai, o Senhor nos colocou dentro de nós um verdadeiro tesouro que está em vasos de barro, Senhor, que somos nós, para que a excelência do poder pertença a Ti. E essa noite, Pai, que este tesouro brilhe, fortalecendo nossos corações, que esse tesouro, Teu Espírito Santo, possa brilhar fortemente no coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai, renovando a fé, renovando a comunhão contigo, meu Deus. Senhor, derramando uma unção nova, uma unção de alegria, uma unção de paz. Senhor Deus, uma unção que direciona as nossas vidas para vivermos a plenitude da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Colocamos nossos alvos da campanha desse mês de julho nas Tuas mãos e oramos, ó Deus, que o Teu poder possa realmente, Senhor, se manifestar na sua plenitude. É a nossa oração. Ouve o gemido, o clamor dos Teus filhos. Senhor, vem visitando, abrindo portas, fazendo milagres, curando os enfermos, fortalecendo os relacionamentos familiares, ó Pai, libertando, quebrando maldições. Nós declaramos que estamos, ó Pai, debaixo da Tua unção, da Tua graça, para viver o Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar, queridos? Vou passar hoje direto no Ministério da Palavra aqui. A gente tem uma campanha com o tema Fortaleça a Sua Fé, nesse mês de julho, e hoje o que nós queremos falar é justamente sobre a vida de fé que o Senhor Jesus nos ensinou. A vida de fé que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos muito isso, né? Que o ensino de Jesus era um ensino inteligente, e ele ensinava através da palavra os seus discípulos a pensar, a refletir, e várias vezes ele fazia perguntas. Qual é o maior mandamento? O que é maior, o homem ou o sábado? Quem é que pode perdoar pecados? Então você vê Jesus de uma maneira surpreendente, fazendo o quê? Perguntando, para levar as pessoas a refletir. Apesar dessa metodologia, mais do que uma revolução intelectual, a maior diferença daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele introduziu nos seus ensinos, foi justamente o conceito de viver pela fé. É tão precioso, é tão diferente, faz tanta falta, e é tão bom quando a gente tem a revelação do que é viver pela fé, que faz um grande impacto e impulsiona as nossas vidas. Quando você lê Romanos capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo está tomando como base a fé de Abraão, e ele diz que a promessa de Deus, ela vem pela fé. A promessa de Deus, ela vem pela fé. Promessa de quê? Quais foram as promessas que Deus deu para Abraão?
eu te abençoarei, eu vou te engrandecer, você vai ser pai de numerosas nações, pai de multidão, seu galardão será sobremodo grande, não é verdade? Nós entendemos que, como Abraão é o pai da fé, tudo aquilo que Deus proferiu a respeito de Abraão vale para a sua descendência. Amém, queridos? Quantos são descendentes de Abraão pela fé? Nós somos filhos de Abraão, não é verdade? Nesse sentido, de que somos herdeiros das promessas. E mais ainda, é claro, nos referindo a Cristo, né? A herança que Cristo conquistou, tudo aquilo que Ele venceu, para que nós possamos viver a vitória dele e usufruir os benefícios que ele conquistou na cruz do Calvário. Então, quando nós vemos aqui a vida de Abraão, as bênçãos de Deus, elas são concedidas a nós justamente por meio da fé, como se fosse um presente, é a graça de Deus. Bom, então tem muita coisa boa que Deus nos deu, que nós recebemos de graça, não temos que comprar, não temos que pagar, não temos que fazer sacrifício, já foi dado, mas para você acionar e se beneficiar, usufruir, você precisa estar num estilo de vida de fé. E tudo que Jesus fez foi ensinar seus discípulos justamente a entrar nessa dimensão, a uma vida de fé. E é por isso que várias vezes no seu ensinamento nós vemos a ênfase na sua palavra, quando ele dizia: quem crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem crer em mim, se credes, verás a glória de Deus. Quer dizer, você vai ver a glória de Deus, mas para isso você precisa crer, não é? Estes sinais acompanharão aqueles que crerem, ou seja, tem que ser pela fé, não é? Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus perguntou para os seus discípulos. Então, se eles crescem, então Jesus ia poder agir. E ele disse mais: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não temas, crê somente. Então nós percebemos que o crer é fundamental, é uma palavra central na mensagem de Cristo. E o tema desse mês de julho é: fortaleça a sua fé. E nós fortalecemos a nossa fé quando nós percebemos, nós descobrimos a linguagem que Jesus nos ensina. Por isso que tem tanto crer. Quando você estiver lendo os evangelhos, as falas de Jesus, perceba quantas vezes ele está incentivando, falando a palavra, desafiando as pessoas a crerem. Então isso é muito importante. E o que Jesus queria dizer quando ele falava, desafiava as pessoas a crer? Ele estava propondo uma segurança, uma confiança, uma certeza, uma convicção que fosse maior do que as dúvidas, os medos e as incertezas que assolam a humanidade. A fé, a genuína fé, ela é maravilhosa, porque ela se sobrepõe ao medo. Nós não somos tão suscetíveis ao medo, nós não somos tão suscetíveis à dúvida, à desconfiança. Vez ou outra nós não estamos assim abalados, não é verdade? O homem, de uma maneira geral, vive esse conflito. Mas quem tem a fé de Jesus, é restaurado, é estabelecido em fé. E essa fé é confiança, é certeza, é convicção em Deus, nossas vidas. Amém, queridos? Isso é muito importante. E como nós já falamos aqui, em outras campanhas que nós fizemos, essa linguagem da fé, nada mais, nada menos era do que a linguagem do Éden, certo? Era esse o diálogo que Deus tinha com Adão, com Eva.
E era essa linguagem programada a prevalecer, né, a existir no relacionamento de Deus com toda a humanidade. Mas com a queda, nós percebemos que a serpente, ela entrou com argumentos, não é, com questionamentos que acabaram rompendo essa confiança, rompendo essa segurança. Primeira coisa que você vê lá no Éden é que Adão teve medo quando ouviu a voz do Senhor que passeava no meio do jardim, não é? Quando Deus chamou Adão, a Bíblia diz que ele teve medo e se escondeu. E esse medo, querido, permanece em nós, permanece no homem natural, e ele rouba de nós o melhor de Deus, porque se nós não confiamos em Deus, como nós vamos usufruir daquilo que Ele tem para nós? Não é verdade? Então a fé é a linguagem que Jesus ensinou para os discípulos e que Ele quer que toda a igreja, todos os discípulos, hoje e sempre, possam realmente falar. Ele vem para nos treinar, Ele vem para nos treinar. A palavra de Deus, o Espírito Santo, vai nos treinar a falar novamente essa linguagem. Quem pode dizer glória a Deus? Abra-se para isso, sabendo que houve uma interferência, uma ruptura que quebrou que quebrou o relacionamento com Deus, e a nossa linguagem ficou dúbia, ela ficou insegura, nós passamos a ter medo, mas agora Deus quer restaurar isso, e é pela fé, pela linguagem da fé. Por isso que nós precisamos da palavra. Somente a Bíblia vai entrar nessa dimensão para nos colocar de novo em condições de falar esse idioma. Amém, queridos? Quantos querem falar o idioma da fé? Oh, que coisa maravilhosa, né? Então é isso que ele faz. E o que nós temos que fazer para exercitar essa fé? O que você pensa? Como é que você acha que nós podemos viver essa fé? É muito importante que a gente possa se lembrar, né, que nós possamos perceber, estar atentos, discernir toda vez que vier o medo, toda vez que vier a insegurança, toda vez que vier, né, dúvidas, especialmente em relação a Deus, as promessas dele, que eu estiver inseguro, eu tenho que discernir isso, eu preciso perceber. Será que essa linguagem não é a linguagem da serpente? Não é a linguagem do homem caído? Não é? Não são as consequências da queda? Certo? E se eu perceber isso, eu devo me preparar para resistir a essa dúvida, esse medo e essa insegurança. No Evangelho de Mateus, nós percebemos aqui na palavra, capítulo 16, verso 23, Jesus tinha falado com os discípulos que ele ia para Jerusalém, que ele precisava subir para Jerusalém, e quando ele chegasse lá, ele ia cair nas mãos dos religiosos, dos sacerdotes, dos líderes, e que ele iria sofrer, e que ele iria morrer. Aí Pedro chega para Jesus, no verso 23, antes do verso 23, e fala: não, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Começou meio que a repreender Jesus, confrontar Jesus, mas Jesus percebeu que aquela voz não era a voz de Deus, estava desviando da vontade do Senhor, e no verso 23 ele diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Perceba a atitude de Jesus. Quando ele ouviu uma voz, uma palavra que era aparentemente um conselho, um incentivo, mas naquela palavra ela estava desvinculada, desassociada, ela não estava em sintonia com a voz do Senhor. O que Jesus fez? Jesus repreendeu, fez calar aquela voz. E é isso que nós temos que aprender a fazer, queridos. Quando nós andamos com o Senhor, tendo em vista que nós temos
herdamos essa natureza caída, mas agora nós nascemos de novo, temos a natureza de Cristo em nós, vai haver um conflito. O seu espírito querendo confiar em Deus, crer na palavra do Senhor, mas a sua alma, a sua carne, querendo te jogar para baixo, colocando medo. Como é que resolve isso? Discernimento. Perceber o que é, o que não é a voz de Deus. Jesus sabia qual era a vontade e o propósito de Deus para a vida dele, que ele tinha que passar por aquele caminho. E Pedro começou a falar algo tentando desfazer, anular o que Jesus já tinha convicção no coração. E ele rejeitou aquilo, ele repreendeu, ele falou até de uma maneira muito veemente, não é? O que ele falou? Para trás de mim, Satanás. Naquele momento, aquela voz era como se Satanás estivesse falando. E muitas vezes, queridos, nós temos que estar atentos, precisamos estar atentos, porque as vozes que vão vir nos nossos pensamentos, sentimentos que nós vamos ter, eles podem não proceder de Deus. E se nós não tivermos esse discernimento para repreender, para ordenar, como Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ou seja, Jesus queria ficar firme com os pensamentos de Deus. E o inimigo queria levar Jesus a sair dos pensamentos de Deus, da mente de Deus, da palavra de Deus, e entrar na linguagem do homem caído, pensamento dos homens. Entendem? Isso é muito importante. É muito importante. Agora, nós temos que nos preparar. Para você ter esse discernimento, você precisa se preparar. E para essa preparação, é importante nós percebermos a importância da vida de oração. Só você vendo que é antes de Jesus dar ênfase à linguagem de fé, ele falou sobre a importância da oração. Marcos capítulo 11, a partir no verso 24, ele fala, eu li agorinha, tudo que em oração pedirdes, crendo que já recebestes, assim será convosco, assim sucederá. Então você vê, vocês pedirem oração, crendo que já recebeste, antes de você crer, você precisa o quê? Orar. A vida de oração é que nos torna sensíveis às coisas de Deus, nos ajuda a perceber o que é de Deus e o que é do homem, o que é simplesmente humano. Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus ensina os discípulos a orar, e ele diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que te vê em secreto, e seu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando você orar, a oração, ela não pode ser dissociada. Nós não podemos concluir apenas que nós somos homens de bem, somos boas pessoas. Boas pessoas são enganadas, Homens de bem fazem coisas erradas. Quanto mais se referindo às decisões espirituais. Então nós precisamos da comunhão com Deus, certo? Através da qual nós conseguimos discernir, porque nós nos enchemos do Espírito e da palavra, da presença de Deus. E o que não é de Deus vai ser melhor percebido. Quem pode dizer amém? É maravilhoso isso. Mateus 7, verso 7 e verso 8. A palavra diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate
a porta será aberta. Oh, aleluia! Essa palavra aqui eu creio que todos conhecem, né? Ela é maravilhosa, né? Ela é fantástica. E aqui, queridos, nós percebemos 3 diferentes níveis que nós podemos vencer, entrar através da oração. Jesus disse: primeiro você pede, depois você busca, depois você bate. Não é verdade? Esses três verbos falam para nós de 3 dimensões: mais simples, intermediário e mais complexo. Em termos de resistência espiritual, tem coisas na sua vida que você vai orar, que você vai pedir, e com uma certa facilidade, com uma certa naturalidade, você vai alcançar aquilo, você vai ver aquela resposta chegar, você vai ver conceder. Todo mundo que é sério com Deus na oração percebe isso, que tem coisas que são mais fáceis, parece que acontecem mais, não é verdade? E aí você vai perceber que tem coisas que você tem uma resistência maior. Você percebe, quem ora mesmo vai perceber: puxa vida, isso está difícil. A que nível que nós estamos falando ali? Pedir, buscai. Você está falando do nível de buscar. Ali você tem um grau maior de resistência, de oposição, de dificuldade, e nós temos que ser mais insistentes. Ali, por causa da resistência, a tendência da dúvida vir à tona, do medo, da insegurança é muito grande. O inimigo vai fazer a nossa alma, a natureza humana, se destacar, começar a raciocinar, começar a entrar nos argumentos da mente do homem caído, não é verdade? Mas nós temos que aprender a perseverar, até porque haverão outros níveis em que você tem até que bater, que é o de maior intensidade, não é? Às vezes você vai ter que jejuar muito tempo, gastar muito tempo, meses, anos até orando e jejuando. Jesus disse isso para os discípulos que não conseguiram expulsar um demônio de uma pessoa enferma, não é? Jesus disse: essa casta não sai sem oração e jejum, mostrando que existem na vida cristã diferentes níveis de resistência e oposição espiritual, mas todas elas podem ser vencidas através da oração. E quando Jesus traz esse ensino da oração, o que ele está falando? Ele está tentando montar na nossa mente, trazer para nós o entendimento, uma firme compreensão a respeito de como é que funciona o mundo espiritual. Você vai ver, quando você observe os homens orando na Bíblia, observa Neemias, né? Observa Daniel orando, observa Jesus orando, o apóstolo Paulo falando sobre a oração. Às vezes existiam combates, existiam realmente batalhas travadas, fortes, e nós temos que aprender a entrar no nosso quarto e perseverar e lutar, não é? É interessante porque é justamente através da oração que nós temos acesso ao mundo espiritual para usufruir das bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3, se você está com a sua Bíblia, olha só, Efésios capítulo 1, verso 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção que esse versículo é revelador, é profundo. Vou ler novamente: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que coisa tremenda.
Ele está louvando a Deus, que nos abençoou com todo tipo de bênção, mas essas bênçãos, queridos, diz que estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, não é? Poxa vida, se estão nas regiões celestiais, ótimo, mas melhor se essas bênçãos chegassem aqui na terra, não é verdade? Você mesmo pode fazer esse raciocínio e concluir, puxa vida, as bênçãos, os milagres, as promessas seriam muito boas se elas chegassem aqui para nós. Mas é justamente isso que Jesus está tentando mostrar, desvendar os segredos do mundo espiritual. Através da oração, você entra nessa dimensão, nas regiões celestes. Através da oração, você entra em Deus, onde estão todas as bênçãos, não é? Para serem entregues, para o povo de Deus usufruir, todas as respostas, todos os milagres. Meu Deus, querido, a sua cura já está lá, sua família já está lá, a conversão dos seus filhos já está lá, em Cristo, nas regiões celestes, já está tudo feito, já está tudo feito. Você pode pensar que coisa grandiosa é essa? Tudo que você pede para Deus fazer já está feito nas regiões celestes. Agora nós temos que chegar lá. Puxa vida, como é que eu vou viajar para o céu? Que foguete é esse que eu vou entrar? Espaçonave, para viajar para lá? Não. Essa espaçonave é a vida de oração. Porque quando você entra em oração, você é transportado. Você está em comunhão com esse nível elevado, não é? As regiões celestes. E de lá você traz o seu milagre, a sua vitória, a sua bênção, não é? A vitória do Senhor para aquela área que você está clamando. Lá você trava uma luta e vence o seu inimigo. Amém, queridos? Você vence o inimigo que é maior que você. O inimigo que você não teria chance. Mas agora, queridos, você tem acesso por meio de Cristo Jesus e pode usufruir das bênçãos dele para a nossa vida, né? Eu quero encerrar com o testemunho do George Miller. George Miller foi um grande homem de Deus. E ele também se tornou um filântropo, e ele tinha um ministério de cuidar de orfanatos, e ele custeou muitos orfanatos. Na Segunda Guerra Mundial, Londres estava sendo bombardeado pelos nazistas, né? E várias bombas caíam na cidade, e ele orava para que nenhuma bomba caísse nos orfanatos que ele tinha, né? E Deus o livrou, Deus cuidou. Num desses orfanatos, ele chegou a ter 2.000 crianças órfãs que ele sustentava, que ele custeava. E alguém chegou para ele perguntando justamente isso: como é que você consegue cuidar, né, de tanta gente? Como é que você consegue custear? Que era muito dinheiro, era algo pesado. E ele falava para as pessoas assim, que perguntavam: eu oro. E as pessoas falavam para ele: mas e se Deus não responder a sua oração? Ele falava: eu continuo orando. E se mesmo assim não tiver a resposta, eu continuo orando, ele dizia. E foi assim a vida toda dele. E ele dizia o seguinte: eu só paro de orar quando a resposta chega. Eu não começo algo para parar pela metade, mas oro até o milagre acontecer. E várias vezes, queridos, eu lembro do livro, da história dele, né? Um dos milagres, foram tantos, né? Uma vez o orfanato estava passando fome, né? Não tinha pão, né? E aí vocês sabem que as padarias antigamente tinham um transporte de pães puxado numa carruagem, em cavalos e tal, e tinha um armazém. E ali ele estava orando, chorando ali de madrugadinha, porque os meninos iam acordar e ia ter fome, né? Deus nos dá alimento, sustento, não deixa esses meninos passar fome, né? E ele chorando diante de Deus, em fé, oração, clamando. Passou um pouquinho, bateu na porta da casa dele. E era um padeiro que estava transportando o pão. E falou: olha, eu sei que o senhor tem uma creche aqui, um orfanato, e o que acontece é que essa noite
o padeiro estava fazendo pão e passou um pouquinho do ponto, deu, sabe, um pouquinho queimado. A nossa clientela é muito exigente. Eu queria saber se o senhor aceitaria, receber esses pães. Imagina só, deu muita glória a Deus, louvou o Senhor. E sem contar dinheiro que ele recebia, cheques, que gente do mundo inteiro mandava cheque para ele, né? E assim, durante anos e anos, ele sustentou. E essa palavra dele é muito forte para nós, quando ele diz aqui: eu só paro de orar quando a resposta chega. Esse talvez seja o nosso problema hoje. Nós não temos mais paciência de orar. Às vezes o inimigo conseguiu colocar na nossa mente, destruir a nossa mente, o nosso espírito, de acreditar que realmente a oração funciona, não é? E sem a oração não adianta, porque é ela que prepara para a gente ter vivermos pela fé, tendo o discernimento que é necessário. Então as pessoas, realmente, se você hoje é uma pessoa que foi despertada pela oração, você entende, talvez até você já começou uma vida de oração, você tem que lembrar, não podemos cansar. Nós temos que continuar. Passe o tempo, passe as lutas, mas você tem que desenvolver um hábito de orar, de ter um tempo de orar. E se você fizer isso, você vai ver os frutos, você vai ver as recompensas, você vai ver os resultados, né? Então lembra dos níveis. Às vezes tem coisas que vai ser no nível de pedir, outras vai ser no nível de buscar, mas tem outras coisas que você vai ter que bater. Vai envolver uma perseverança, uma oração, jejum, tempo, não é verdade? Confrontando todas as setas, as dúvidas da sua mente, mas valerá a pena, porque tudo que em oração pedirdes, crendo, recebereis. Amém, queridos? Vamos orar? Fica de pé onde você está, você também aí na sua casa. Puxa vida, que testemunho do George Miller, não é verdade? Não pare de orar, seja uma pessoa que tem realmente instalada na sua vida o hábito da oração, certo? O hábito, eu sei que a gente ora assim, várias vezes ao dia, pode estar na rua, pode estar no trabalho, pode estar fazendo as suas coisas, mas nós estamos falando de ter um estilo, um hábito, não é? Onde você tem continuamente essa comunhão com Deus. Você vai realmente ser recompensado, como Jesus disse. Vamos orar. Pai, tantas coisas que o Senhor já nos deu e ainda quer nos entregar, mas nós, ó Pai, muitas vezes não temos mais paciência de esperar em Deus. Não sabemos orar de verdade, não acreditamos na oração, temos dúvidas que já perfuraram a nossa couraça e não acreditamos. Mas Espírito de Deus, venha restaurar a nossa confiança, que todo argumento da serpente, toda voz do homem carnal, Senhor, do homem caído, seja rejeitada essa noite. Unge todos que estão ouvindo essa palavra, Pai. Unge, meu Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos desperte e nos traga aos teus pés em oração, em lágrimas, dia após dia, Senhor, mês após mês, ano após ano, Senhor, crendo, perseverando, ó Pai, para podermos colher as bênçãos. Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, visita teus filhos e levanta um verdadeiro exército de oração na igreja, nesta cidade, nesta nação, para que os céus se abram, as regiões celestes nós possamos adentrar e tomar posse das tuas bênçãos, vitórias e milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Lembra desta palavra: eu só paro quando a resposta chega. Eu não começo algo para parar pela metade. Eu oro até o milagre acontecer. Que você seja um homem e uma mulher que ora até o milagre acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe. Quero convidar você a participar das ofertas, do momento dos dízimos e dos parceiros de Deus. Se você deseja contribuir neste momento, levante a sua mão.
e peça um envelope. E você que está em casa, use o nosso Pix, se for da sua preferência, 27 99 225 0270, 27 99 225 0270, e faça a contribuição que você deseja fazer, não é? Vamos orar consagrando ao Senhor, abençoando também aqueles que já fizeram através da transferência bancária, já fizeram seus depósitos. Pai, em nome de Jesus, que assim como George Miller, Senhor, experimentou grandes milagres da providência divina, que nossas vidas sejam repletas de testemunhos do sobrenatural de Deus batendo a nossa porta, Pai. Deus abençoa, que nós possamos viver realmente, Senhor, da fé de Abraão, e que grande fruto ele alcançou. Assim sejamos nós também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Domingo vai ser culto de ceia, tá? Fique preparados, que estão nos assistindo em casa, procure vir e estar presencialmente, vai ser uma grande bênção. Estamos encerrados, vamos em paz, em nome de Jesus. Terça que vem continuamos com esse tema, tá? Deus abençoe.